Ok, pessoal, agora vamos para as correções das atividades. Espero que vocês tenham conseguido, resolver, e qualquer dúvida pode estar enviando para o nosso chat, ok? Vamos lá para a questão 1. Observe as afirmativas e marque V para as verdadeiras e F para falso. Alternativa A. O programa Fome Zero foi criado em 2001, sendo uma estratégia do programa federal. Falso, né? A gente viu lá que não foi em 2001. O PENAE, alternativa B. O PENAE fornece recursos para a compra dos alimentos para as escolas. Então, a gente viu que é verdadeira, né? Que o PENAE realmente ele fornece recursos para a compra da alimentação escolar. Letra C. Um dos objetivos do Fome Zero é assegurar o direito humano à alimentação adequada para apenas uma parcela da população. A gente viu que não é, apenas para uma parcela, e sim para todo mundo. O objetivo do PENAE é atender às necessidades nutricionais dos alunos e a formação de hábitos alimentares saudáveis durante a permanência nas escolas. Ok, né? A gente viu que realmente esse é um dos objetivos do PENAE. Então, fica F, V, F, V, tá? Então, se você respondeu de forma diferente, manda aí pra gente poder avaliar onde foi que você errou, tá? Qualquer dúvida pode estar enviando para o chat. A questão 2. Cite quais são os 4 eixos do programa Fome Zero. A gente falou, abordou essa questão na aula de hoje. Então, era só você responder. O primeiro eixo, acesso aos alimentos, o programa Fome Zero tem esse objetivo de dar acesso aos alimentos. Bom, o fortalecimento da agricultura familiar, a geração de renda e articulação e a mobilização e controle social, ou seja, são os eixos, relacionados à alimentação, tá? Então, era só responder esses 4 eixos. Questão 3. Bom, conforme os programas que fazem parte do Fome Zero, associe as colunas, ok? Então, era só você verificar aqui o que se diz o programa e qual que seria ali a alternativa que melhor define esse programa, ok? Bom, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PENAE, o que define esse programa? Então, seria aqui, o programa que fornece pelo menos uma refeição ao dia, visando atender parte das necessidades nutricionais dos estudantes do ensino fundamental e ensino médio durante a permanência na escola. Então, é só associar. Alternativa A, você teria que colocar aqui nesse quadradinho, tá? Aqui nesse parêntese. Bom, B, o Programa de Alimentação do Trabalhador, que é o PAT. Então, aonde ele melhor se associa, seria aqui no último. Tem o objetivo de melhorar as condições nutricionais dos trabalhadores, ok? Então, relacionado ao trabalhador. Alternativa C, Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar. Então, ele está relacionado a quê? Incentiva a produção de alimentos pela agricultura familiar, permitindo a compra, a formação de estoques e a distribuição de alimentos para as pessoas necessitadas. Os produtos são também distribuídos na alimentação escolar de crianças em hospitais e entidades beneficentes. E o último, que sobrou, é a alimentação e nutrição dos povos indígenas. Está relacionado à ação que realiza o cadastramento dos povos indígenas, garantindo a sua participação nos programas do governo. Então, era facinho, essa questão, era só ter um pouco de atenção e associar os programas que fazem parte do Fome Zero. A questão 4. Defina o que é saúde. Bom, a gente colocou aqui, um exemplo de definição do que vem a ser a saúde. Saúde pode ser entendida como a presença do bem-estar social, físico e mental. Ou seja, é quando as necessidades básicas do ser humano, como a alimentação, o trabalho, o lazer, a educação, a moradia e o transporte, são atendidas, Quando as pessoas têm esse direito, ao mesmo tempo que não há doença. Então, a gente viu que saúde não é apenas a ausência da doença, e sim quando a pessoa tem direito a todos esses itens que a gente relacionou aqui.
Se você respondeu de uma forma diferente, envie para estar contribuindo. A gente vai ler a sua resposta e contribuir assim para a aula, ok? Tem alguma questão aí, professora? Alguma resposta diferente? Não temos nenhuma resposta. Estamos esperando a sua contribuição, a sua resposta. Será que você tem um conceito diferente sobre o que é saúde? O que você entende por saúde, né? De acordo com o que você aprendeu hoje na aula, nos envie aqui no chat sua resposta. Ok, então a gente vai aguardar, enquanto isso a gente vai continuar a correção, mas se você quiser pode enviar que a gente retorna aí e fala da questão 4, ok? Então vamos lá para a questão 5. O que é segurança alimentar e nutricional? A tão famosa SAN. Então a SAN, ela é o direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso e a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentável. Então esse é um conceito de SAN, ok? Se alguém achou um conceito diferente de SAN, pode estar enviando. Então, assim, SAN, segurança alimentar, você vai ouvir falar ainda muito sobre essa questão de SAN, tá? Então, é só para vocês terem uma introdução do que vem a ser essa segurança alimentar e nutricional e nas próximas aulas, nos próximos módulos, você vai estar aprendendo um pouquinho mais sobre o que vem a ser o SAN, ok? Bom, e a última questão, que é a questão 6, era uma questão interativa, né? Em sua opinião, qual a importância da promoção da alimentação saudável? Bom, uma resposta seria: a promoção da alimentação saudável ela é importante, pois ajuda a melhorar a saúde, através de atividades dirigidas à transformação dos comportamentos dos indivíduos, focando nos seus estilos de vida e promovendo uma modificação na sua maneira de pensar e agir, tá? Então, essa seria uma resposta que poderia ser dada, né? Mas você pode ter um outro conceito de promoção de alimentação saudável. Então, manda aí pra gente ver, né, como foi a forma que você conseguiu absorver esse assunto. E como a gente falou no início, promoção, né, durante a aula, promoção de alimentação saudável, ela deve ser desenvolvida por você aí no seu ambiente de trabalho. Então, não deixe de praticar a promoção, né, da alimentação saudável e mande a sua resposta aqui para contribuir para a aula. Assim a gente lê e todos os colegas ficam sabendo também qual foi a sua resposta. E aí, professora Sabrina, o que a senhora tem acrescentado à promoção de saúde? Então, a promoção de saúde ela tem o objetivo de mudar, né, modificar o comportamento das pessoas. Mas, primeiramente, para que você promova a saúde, você deve começar por você, mudando o seu comportamento para que outras pessoas se espelhem em você, porque você não pode apenas dizer, mas tem que também praticar, né? E principalmente na escola. E sobre a segurança alimentar, é uma forma de promover a saúde também. Você não deve apenas oferecer a refeição, mas deve também prezar pela qualidade do alimento que você está produzindo, né? Deve abranger todos os nutrientes necessários para que o alimento tenha qualidade nutricional, né, benéfica para todas as pessoas que vão consumi-lo. Ok, então vamos para o recadinho final, né, da aula. Quero agradecer a participação de vocês. Quero convidar vocês também para estar sempre praticando a promoção de saúde saudável, ok? Então, a unidade 4, ela vai encerrar aqui. A gente conseguiu ver, né, alguns programas relacionados à alimentação. A gente aprendeu que a alimentação é um direito de todos, tá? Não é apenas de uma parcela da população, e sim um direito de todos. E cabe a nós, né, a população, cobrar das entidades públicas esse direito à alimentação. Não adianta apenas elas formularem leis e se essas leis não forem aplicadas e não forem cumpridas. Então teremos lei apenas para ficar bonita, né, na Constituição, e não é isso que a gente quer. A gente vê que hoje em dia, apesar de termos muitas pessoas, né, que sofrem com obesidade, a gente vê que ainda em alguns países, até mesmo no Brasil, a gente ainda tem muitos casos de fome. Então a fome, ela tem que ser solucionada. A fome não deve mais existir. A fome, ela é de décadas passadas, então a gente não pode deixar
que ela, né, ainda esteja presente nos dias atuais. Então, vamos cobrar das entidades públicas e fazer valer esse direito, que é um direito de todos, direito à alimentação saudável, não apenas a alimentação, mas a alimentação saudável, ok? Então, eu espero que vocês tenham aprendido aí em relação às leis, né, em relação às questões públicas de alimentação. Gravem aí esses programas, quando você ouvir falar, né, você vai lembrar da aula, já ouvi falar sobre o PENAR, sobre o PAT, sobre o PENAM. Então, são programas que vocês ainda vão estar ouvindo falar nas próximas aulas, né, em próximas unidades, e que era para vocês apenas já terem um conceito e ver qual a importância realmente da alimentação, que a gente vem falando desde o início do módulo, né, que a alimentação ela é muito importante para a vida e para a saúde da população. Então, essas são as considerações da unidade 4 e eu já convido vocês desde então a estarem, né, dando uma passadinha, olhando um pouquinho a unidade 5 para na próxima aula a gente abranger um pouco sobre um tema da unidade 5, que é um tema muito legal e muito divertido. Então, vou passar as considerações para a professora Sabrina e aguardo vocês até a próxima aula. Isso mesmo, então vamos começar a exercer, né, nosso papel de cidadão, desde já cobrando, né, que as leis sejam mesmo efetivadas. E já aproveito aqui para mandar um abraço para os polos que estiveram conosco participando dessa aula, o polo de Nova Brasilândia, Espigão do Oeste, Buritis e os demais. Agradeço a sua participação e até a próxima aula. Ok, obrigada e até a próxima aula.